Boa noite, graça e paz. Você pode se sentar aí no seu lugar. Eu quero dizer que é com muita alegria que nós estamos aqui nessa casa, né? Eu especialmente, né? Fui ganha para Jesus pelo meu esposo. Primeiro ele me ganhou para ele, depois ele me ganhou para Jesus. Mas comecei a minha caminhada cristã aqui na comunidade evangélica Rema, para quem ainda não me conhece, né? Fui para o encontro com Deus aqui, me batizei, frequentei uma célula, foi ali onde verdadeiramente eu aprendi as bases da vida cristã, né? Porque eu não sabia nada. Então foi ali que eu aprendi a orar, a ter paixão pela palavra, a me relacionar com as pessoas, porque eu não gostava muito não, irmãos. Não gostava muito de gente, não. Eu gostava só de mim mesma. Então, comecei a me relacionar com as pessoas, a aprender a maneira correta de fazer isso, de acordo com a palavra de Deus. Casei aqui nessa igreja. Então, apresentei a minha primeira filha aqui nessa igreja. Então, tenho um carinho muito especial por esse lugar. Faz parte da minha história e especialmente da minha caminhada cristã. Mas eu queria começar chamando a atenção de cada um de vocês a respeito de alguns aspectos sobre esse lugar. Eu não vim falar sobre esse lugar, eu vim falar da palavra de Deus, mas esse lugar é um lugar onde a palavra de Deus é falada, onde a palavra de Deus é proferida, onde o mover de Deus acontece, onde os nossos olhos veem o sobrenatural de Deus acontecer. Certamente, amém, queridos? E é muito satisfatório quando, por algum motivo, nós conseguimos vir aos cultos, porque a gente sempre passa, né, por Ponta Grossa. Minha família é de Guarapuava, aqui, bem pertinho. Mas nós passamos em função de que a família do meu esposo mora aqui, nós sempre damos uma passadinha. E quando nós, especialmente, temos a oportunidade de vir até a igreja e congregar com os irmãos, cada vez mais eu fico feliz, meu coração se alegra. Por alguns motivos eu vou compartilhar com vocês. O primeiro deles, eu vejo carinhas que eu já conheço. Glória a Deus. Isso significa que vocês permanecem firmes no propósito, amém? A segunda é porque eu vejo carinhas que eu ainda não conheço. Glória a Deus, pessoas novas estão chegando, amém? E a terceira que eu consigo ver, o mover de Deus, o cuidado de Deus sobre a vida de cada um de vocês. Quando eu entro aqui, cada vez que eu venho, tem uma melhoria, está diferente. Pastora, está lindo aqui, viu? Está lindo esse lugar, está lindo, né? Quando eu congregava aqui, eu sempre fui muito satisfeita com esse lugar, né? Nunca pude dizer que existia algo que me desagradasse, mas certamente com a nossa mente pensante, eu e a pastora Ju, muitas vezes a gente ficava aqui na igreja pensando, sim, nós precisamos mexer nessas cortinas, nós precisamos arrumar esse lugar. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Hoje eu cheguei aqui e vi tantas coisas novas, tantas coisas maravilhosas, irmãos. E eu posso falar para você, nós já fomos em diversas igrejas. Nossa cidade é uma cidade muito grande. Quantos milhões de habitantes? 13 milhões de habitantes. Então, assim, nós já fomos em diversos lugares. E aqui é um lugar onde eu posso dizer para você, certamente, é um local onde vocês cultuam o Senhor com excelência. Então, glorifique ao Senhor nessa hora por essa casa. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa casa, nós te agradecemos por esse local que o Senhor nos deu para cultuar o seu nome, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos, porque aonde muitos irmãos estão tendo que se reunir escondidos, onde muitos irmãos, Senhor, estão se reunindo em lugares precários, Senhor, onde muitos irmãos ao redor do mundo estão colocando as suas vidas em risco para honrar o seu nome, cultuar o seu nome, nós estamos aqui, Pai, e nós te louvamos e te agradecemos. Por isso que nós dizemos, Senhor, muito obrigada por essa casa, em nome de Jesus, amém? Nós precisamos valorizar isso, irmãos. E eu quero convidar você aqui a nós abrirmos as nossas Bíblias lá em Marcos 4, a partir do 35.
Marcos 4, a partir do 35. Essa palavra é muito especial e ela me traz muitas memórias afetivas desse lugar. Porque fala um pouquinho sobre as tempestades, né? E eu sou uma pessoa que vivi muitas, nesses meus poucos anos de vida, porque são poucos, irmãos. Olha aqui, ó, são poucos. Eu passei por muitas tempestades. E muitas delas foi na companhia do pastor Mário com a pastora Ju. E eu falo para vocês, irmãos, né? Eu tenho que fazer um momento recordar é viver. Porque o negócio é o seguinte, a estratégia é fazer vocês sorrirem e relaxarem para a gente poder vir com a palavra, amém? Vamos amaciar a carne deles um pouquinho, né, pastora? No sentido de que essas pessoas tão maravilhosas, né? Eu gosto muito de honrar eles. A Ju uma vez falou assim, sim, vocês nos honram tanto, que eu nem sei, às vezes eu fico pensando, né? O porquê, meu Deus do céu. A gente é tão simples, e realmente é na simplicidade que eles fizeram tanta diferença nas nossas vidas. Gente, eu vou falar para vocês uma coisa, quando minha sogra veio a falecer, não foi ninguém a não ser que o nosso querido aí, pastor Mário, que foi me buscar no aeroporto. Uma vez eu estava sem carona para ir pegar o avião para Belo Horizonte, com a Lorena pequena no colo. E tinha vindo aqui, né, para Ponta Grossa. E a pastora ficou sabendo que eu estava dentro de um ônibus indo com ela. Lembra disso? Para Curitiba, com risco de perder o voo. Quando eu vi, o Nicolas entrou dentro do ônibus, invadiu o ônibus, pegou as minhas coisas, eu levei um susto, ele falou, vamos sim, vamos sim. Eu olhei pela janela, estava, com exceção do pastor, que estava num compromisso, estava a família inteira me esperando ali. O Mateus também não estava a pastora, a Ju, a Bi e o Nicolas me esperando. Eles me levaram para casa, ela fez um almoço rápido, me levou no aeroporto, irmãos. E eu cheguei a tempo de pegar o avião. Isso é uma coisa, gente, que muitas vezes pessoas que são sangue do nosso sangue não têm esse cuidado, esse carinho por nós, né? Isso são algumas coisas, eu nem vou falar tantas coisas que nós já passamos juntos. Mas eu queria convidar você hoje, estou te falando isso, porque essas coisas só faz isso quem vive uma vida com propósito. Porque quem não vive uma vida de propósito, no propósito, com propósito, ela não é capaz de desenvolver essas atitudes com o coração desprendido, com o coração doador. Amém, irmãos? Queria que nessa hora, do jeitinho que você está, você fechasse seus olhos agora e você pudesse estar orando ao Senhor. Queria que você fechasse seus olhos e falasse com Deus agora. Qual que é a expectativa que você gerou para essa noite? Deus, nós queremos te louvar, Senhor, e te agradecer, Pai, porque a Tua palavra ela é viva e eficaz, Senhor, em nós e através de nós. Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade, mais que isso, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite. Nós queremos, Senhor, te pedir que a Tua palavra seja lançada, Senhor, no coração de cada um de nós, mas que ela venha, Senhor, encontrar uma terra fértil, e que essa semente, Senhor, ela venha germinar e dar frutos que permaneçam, Senhor amado. Em nome de Jesus, nessa hora, nós repreendemos agora toda ingerência das trevas, nós declaramos que somente o Espírito Santo de Deus tem poder de agir e se manifestar em nosso meio. Nós declaramos agora uma palavra de ordem, Satanás e seus demônios batam em retirada agora, que somente o Teu Espírito Santo tem poder de agir e se manifestar em nosso meio. Nós declaramos agora anjos do Senhor ministrando sobre este lugar. Nós declaramos cura do Senhor, o mover do Senhor, o poder do Senhor derramado sobre a Tua igreja. Nós declaramos aqui que nós não sairemos da mesma maneira que chegamos, porém transformados, Senhor, capacitados, cheios da graça e do poder e do favor do Senhor, para transformar cada lugar por onde nós passarmos. Assim nós declaramos, Senhor, que essa noite será um divisor de águas sobre as nossas vidas, a despeito de qualquer situação que estivermos passando. A Tua mão poderosa nos guiará, como fez com o povo no deserto, trazendo, Senhor, direção e proteção no nome poderoso de Jesus. Amém? Glória a Deus.
Vamos ler lá então, irmãos. Eu não sei qual que é a versão de vocês, a minha é NVI, eu acho que vai ser colocado ali. Então vamos falar sobre estarmos embarcados no sobrenatural de Deus. Amém? Jesus acalma a tempestade, versículo 35, Marcos 4:35, diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para outro lado. Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, quando surpresamente meu esposo passou ali a responsabilidade de trazer a palavra para vocês, a palavra que veio ao meu coração foi exatamente essa, porque foi a palavra que retratou o meu janeiro. Uma grande tempestade, coisas inesperáveis e loucas, vamos dizer assim, acontecendo, coisas nas quais nós não imaginávamos, outra as quais o Senhor já vinha nos preparando, mas nós certamente não gostaríamos, de vivenciar, como veio a mãe do Robson a falecer. Então, muitas coisas aconteceram. Para cada semana do mês de janeiro, nós tivemos um acontecimento. E aí, eu comecei a analisar, eu falei: Senhor, que paz é essa que o Senhor está nos dando? Eu e o Robson tranquilos. Claro que vivendo aquelas emoções, de tristeza, muitas vezes de chateação, as sensações, emoções humanas. Só que aquilo era apenas um momento. O que estava no nosso coração, o que reinava no nosso coração é essa paz de Deus que excede todo o entendimento. E que nós, irmãos, só alcançamos nele. Humanamente, nós somos incapazes de nos aquietar, a não ser que seja devido a uma outra questão, emocional, uma pessoa que seja absolutamente passiva. Mas que também não está certo, porque então aí nós temos um problema, uma pessoa que não reage por causa de questões que ainda não foram trabalhadas. E então, lendo esse texto, o Senhor colocou no meio de todo aquele turbilhão que estávamos vivendo, e a nossa agenda é tão apertada. Meu esposo viaja todo o Brasil a trabalho, nós nem conseguimos, Robson, terminar os trabalhos aí de 2022 para entrar em 2023. Então, foi assim um sufoco, e eu comecei a observar o quanto os nossos dias hoje são agitados. É só lá em Belo Horizonte que acontece isso? Aqui é calmaria. Nossos dias hoje estão, na sua maioria, agitados, com diversos compromissos. E se nós não nos cuidarmos, nós acabamos sendo atropelados pelo calendário. Não é assim? Quantos aqui? Pode erguer a mão. Quantos aqui viram o mês de janeiro passar? Quantos aqui assustaram, chegou fevereiro? Mais ou menos isso, Então, muitas vezes, nós temos que nos cuidar para não sermos atropelados pelo calendário. Às vezes, para isso pode ser uma coisa positiva, no sentido de que a pessoa pode dizer: não, estou produzindo. A minha agenda está apertada, eu estou nesse agito, nessa correria, porque eu estou produzindo muito. Está tudo legal, olha, uau! A minha vida está rodando. E que bom, que bênção, glória a Deus, você está sendo produtivo, amém. Agora, para outros, pode ser algo negativo. Por quê? Porque pode significar falta de organização.
Pode ser reflexo de uma falta de organização. Pode ser em uma área específica da tua vida ou pode ser em todas as áreas da sua vida. Então nós temos que nos cuidar demais em relação a isso. Nós devemos estar atentos para que tudo isso não seja apenas mais um movimento de ativismo em nossas vidas. Sabe essa correria aí? Você precisa cuidar para que ela não seja só um movimento de ativismo na sua vida intelectual, na sua vida social, na sua vida ministerial, na sua vida espiritual. Porque, irmãos, muitas vezes nós estamos no agito, na correria, mas nós estamos só fazendo, estudando. Eu vou falar para vocês uma coisa. Às vezes, né, eu me peguei num tempo ali onde eu estava estudando. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, eu ia conversar com meu marido, ele não estava estudando tanto quanto eu. Nós íamos fazer a mesma prova. Mas eu sentava para conversar com ele, eu ficava arrasada, irmãos. Ficava arrasada, porque eu dizia assim, nossa, mas eu estou de manhã, de tarde e à noite reservando um tempo, sento para conversar com a pessoa que está separando apenas um momento para estudar, e ele sabe mais do que eu. Eu ficava chocada. E o que eu comecei a analisar? Meu Deus, eu estou vivendo um ativismo intelectual. Porque eu estou recebendo conteúdo, mas o que eu estou retendo? Está entendendo? Muitas vezes nós vivemos um ativismo social. Nós queremos, muitas vezes, nós queremos nos relacionar com pessoas, porque somos cristãos e entendemos que o Evangelho trata de pessoas. Mas muitas vezes nós estamos fazendo isso de maneira rasa, irmãos. A gente conversa uma conversinha com um ali, com o outro ali, troca meia dúzia de palavras ali. O WhatsApp, tem gente que só se relaciona pelo WhatsApp, meu irmão, glória a Deus, é uma ferramenta de bênção nas nossas vidas. Mas nenhuma ferramenta vai substituir a interação humana, porque nós ainda não estamos no tempo onde somos proibidos de nos relacionar. Você está entendendo? Então, muitas vezes, nós começamos de maneira nos relacionar com pessoas apenas de maneira como ativismo. Aquela pessoa, nós não damos àquela pessoa a real importância que ela deveria ter na nossa vida. Muitas vezes Deus deposita uma pessoa no seu coração para você orar por ela e nós fazemos orações rasas. Gente, uma vez eu fui orar por uma vizinha minha de porta. Graças a Deus que eu fiz só 35 mudanças. Então, a pessoa nunca vai saber quem vai ser ela, né? Porque minha vizinha de porta, com tantas mudanças assim, pode ser qualquer pessoa. Então, se você estiver assistindo, certamente você vai ficar na dúvida se é você. Mas Deus depositou no meu coração para orar por ela. E sempre eu orava, mas eu não via mudança alguma. E eu dizia assim, não, Senhor, o que está acontecendo? E o Senhor colocou no meu coração que eu estava orando, eu estava num ativismo espiritual, porque eu orava, mas eu estava no automático. Um dia eu estava lá lavando a louça. Gente, eu vou falar para vocês, Deus fala demais comigo lavando a louça, deve ser porque eu detesto lavar louça. Eu até comprei uma lava-louças na minha casa, tenho lá. O dia que ela estragou, eu entrei em colapso. Falei, Robson, eu fico até sem máquina de lavar roupa, mas sem máquina de lavar louça eu não fico, não. E ele fala tremendamente comigo quando eu lavando a louça. Pois o Senhor me colocou para eu parar o que eu estava fazendo. Quase dei glória a Deus, mas depois que eu entendi, falei assim, não. Eu ajoelhei ali, no chão da cozinha, e o Senhor falou, ora por ela agora. E eu parei tudo que eu estava fazendo e comecei a orar por ela. E então, assim, o Senhor foi depositando no meu coração, o Espírito Santo foi depositando no meu coração as palavras que era para eu falar. Gente, eu comecei a sentir uma dor tão grande, me colocando no lugar daquela mulher. Situações que eu nem sabia, humanamente ela nunca havia me compartilhado, mas o Senhor foi depositando e a oração foi fluindo. Eu vou falar para vocês uma coisa,
pouco tempo depois, ela começou a frequentar a célula na nossa casa. Mas eu só vi resultado depois que o meu posicionamento cristão mudou. Eficácia não é quantidade, gente. É fazer corretamente, ministerial. Às vezes nós vivemos um ativismo ministerial, nós fazemos. O que arde no teu coração? Você está fazendo, você está fazendo o que Deus te chamou para fazer? Porque muitas vezes nós nos distraímos tanto, fazendo, e às vezes estamos servindo na casa do Senhor com o nosso coração, gente, de maneira que ele não está inteiro ali. Porque nós não fazemos para homens, nós fazemos para o Senhor. O nosso coração tem que estar completamente naquilo. Gente, o Senhor merece ou não merece que sejamos inteiros naquilo que fazemos? Sim ou não? Sim. É o que Ele deseja. Porque eu vou falar para vocês uma coisa, o amor de Deus por nós, Ele é inteiro. Ele deu o seu único filho para que Ele morresse por nós, para que eu e você estivéssemos aqui nessa noite. Então, se nós aceitamos o sacrifício desse filho, o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, e então nós nos envolvemos ministerialmente e apenas fazemos e achamos que estamos fazendo muito, porque estamos muito envolvidos, não se trata do quanto você está envolvido, se trata de quanto o teu coração está nisso. Amém? Então esses são diversos, podia citar outros tipos de ativismo que nós temos, social, enfim, tantos outros. Mas vamos ficar só nesses, né, irmãos? Porque, segundo o pastor, não é vigília, né, pastor? Então, gente, essas coisas nos levam a refletir sobre se estamos fazendo tantas coisas, estamos fazendo realmente aquilo que é certo? Se estamos fazendo aquilo que é certo, estamos fazendo da maneira correta? Se estamos fazendo aquilo que é certo da maneira correta, estamos fazendo com a motivação correta? Vocês vão entender que para nós estarmos embarcados no sobrenatural de Deus, nós precisamos dessas três coisas: estarmos fazendo a coisa certa, da maneira certa e com a motivação correta. O que é fazer a coisa certa? É fazer aquilo que Deus te mandou para fazer. É ser fiel e obediente às Escrituras Sagradas. A Bíblia é o único livro que é infalível, inerrável. É o nosso grande manual de instruções. Se eu estou vivendo de acordo com a Bíblia, talvez, Siriane, o Senhor não me revelou qual que é a vontade dEle para mim, o Senhor não me disse qual que é o meu chamado específico, o Senhor não me disse se é para eu ir para o emprego A ou para o emprego B, o Senhor não me disse se é para eu casar ou comprar uma bicicleta. Meu irmão, minha irmã, só faça as tuas escolhas, as escolhas são tuas. Inclusive ele fala que coloco diante de vós bênção e maldição. Faça as escolhas certas. Quais são? Aquelas que têm 100% de respaldo bíblico. Se existe 1% de dúvida na tua tomada de decisão, se isso está de acordo com a palavra, meu irmão, caia fora. Caia fora. Porque é provável, e eu vou dizer provável, porque no meu coração está com certeza, mas para que ninguém venha depois discutir teologicamente comigo, eu vou dizer que é provável que isso não esteja alinhado com a vontade de Deus. Amém? Então, gente, muitas vezes nós não fazemos isso. A coisa correta é aquela que está alinhada com a palavra. A maneira correta é também de acordo com a palavra. Siga as instruções, viva uma vida de retidão. Né? Meu marido ontem teve a oportunidade de palestrar no Café dos Empreendedores, né? Para os empresários aqui da igreja. E ele falou uma coisa, gente, eu vou falar para vocês, é uma pessoa que eu posso dizer,
Eu o admiro demais. Nós passamos por uma sabatina pessoal esses tempos e falaram assim, fale sobre o seu marido. Como é o seu marido? Eu falei, é um excelente marido. Um excelente pai, um excelente empresário. Por quê? Eu posso dizer para você que eu nunca vi o meu esposo mentir, nunca peguei ele numa mentira. Ele é um empresário bem sucedido, mas ele paga cada centavo de imposto que ele deve pagar. Eu nunca sequer ouvi ele cogitar a possibilidade de verificar alguma forma diferente para poder obter mais lucro, ou para não pagar ao governo todo o lucro, tudo que o governo exige. Não, ele é reto. E diante disso o Senhor tem nos abençoado. Por que é reto? Eu posso falar. Por quê? Porque está de acordo com a palavra. E com a motivação certa. A nossa motivação tem que estar em Deus. Não é para ganhar reconhecimento, não é para ganhar tapinha nas costas, não é para nós recebermos uma faixa, um diploma, um quadrinho num escritório. Não. Não é isso. Né? Eu brinco com uma história, né, que minha mãe e meu pai sempre foi muito importante para eles que eu fizesse um curso de ensino superior. E eles brincavam comigo, não, eu quero que todos os meus filhos tenham, né, um ensino superior para eu poder pôr o diploma de vocês na parede. Né, entendendo que eu ia casar só depois que eu me formasse, né? Não deu certo, porque eu me casei antes de me formar, o quadrinho foi para minha casa. Mas eu lembro assim que ela ficou tão feliz de pôr o quadrinho lá. Mas, depois de um tempo, trabalhando na área na qual eu me formei, eu sou bacharel em turismo, eu não quis mais, eu abdiquei disso para dedicar a minha família. Depois nós mudamos para Belo Horizonte, não temos uma rede de apoio lá. Aprove o Senhor que meu esposo ganhasse o suficiente para sustentar toda a família. E eu abdiquei disso. E olha só que engraçado, né? O que adianta o quadrinho na parede, sendo que eu estava sendo dona de casa? Dona de casa, mãe, esposa. Né? Talvez para muitos isso possa não ser muita coisa. Mas eu falo para vocês, irmãos, no mundo que nós vivemos, isso é uma grande coisa. Porque você ser uma mulher nos dias de hoje, onde o mundo te amassa para você ser de acordo com aquilo que a sociedade diz como a mulher deve ser, mas você se posiciona e diz assim, olha, eu vou ser uma mulher segundo o coração de Deus. Eu vou sim, porque hoje nós vemos um mundo que diz que as mulheres não podem entregar o seu coração para o seu esposo. Dizem que a mulher não pode ficar em casa para cuidar dos seus filhos. Dizem que a mulher tem que ser independente. Sim, eu sou completamente independente do meu esposo, mas absolutamente dependente de Deus, que é o meu Pai. Amém? Então, queridos, tantas coisas nos levam a refletir. Nós queremos tantas coisas, andamos ansiosos, queremos ver resultados rápidos. Nós somos a tal da geração fast food, né? Esses dias eu me peguei vendo que a internet lá em casa não estava muito boa. E aí demorou tipo assim 2 segundos para abrir a nossa internet. E nós três, o Robson estava trabalhando, eu estava fazendo algumas coisas da igreja, a Lorena estava jogando, com exceção do Lucas. Mas os 3 estavam usando a internet. E quando a internet deu uma travadinha, foi imediato, os 3 reclamaram. Você está entendendo? Gente, foi uma coisa de 2, 3 segundos. A velocidade da internet levou 2, 3 segundos a mais. E a gente ficou chateado, irmãos. Não, mas é só na minha casa que acontece, né? Na casa de vocês, não, certamente. Nós queremos as coisas muito rápido. Mas aí eu pergunto para vocês, será que nós estamos atentos ao processo que envolve alcançar o resultado rápido que nós esperamos? Porque muitas vezes, gente, nós queremos um resultado rápido, mas nós não estamos dispostos a vivenciar o processo. Quando
nós, de certa forma, usando a nossa influência humana, indo de acordo com a força do nosso braço, nós buscamos alcançar resultados imediatos, nós estamos limitando a ação de Deus sobre as nossas vidas. Deus, Ele é ilimitado, a vontade dEle é soberana. Nós não podemos lutar contra a soberania de Deus. Mas quando nós estamos obstinados, Deus, Ele vai deixando, Ele vai levando, Ele vai levando. Certamente nós teremos as consequências das nossas escolhas. Porém, quando nós queremos fazer tudo para hoje, tudo para agora, e não respeitar esse processo, nós deixamos de viver a coisa mais maravilhosa, que é a vida de um cristão, que é na vida de um cristão, que é participar do processo, do desenvolver, do criar, do manifestar o sobrenatural de Deus. Então, o texto específico nos traz algo precioso sobre o sobrenatural de Deus, que é o processo. Eu não sei se você já tinha feito essa reflexão dessa forma nesse texto, mas olha o versículo 35, diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para outro lado. Vamos para outro lado. Disse ele aos seus discípulos. O que ele disse? Vamos para outro lado. Isso é o quê? Uma direção. Os filhos de Deus andam debaixo de uma palavra. Eles andam sob a direção do Deus Altíssimo. Sabe quando você não sabe o que fazer? Vá orar e pedir a direção de Deus. Sabe quando você está ansioso e quase metendo os pés pelas mãos? Vá orar e pedir a direção de Deus. Sabe quando parece que todas as situações estão te jogando contra a parede, te espremendo? Ore e vá pedir direção de Deus. Os filhos de Deus andam debaixo de uma palavra. O Senhor sempre se revela àqueles que o buscam. Sempre. Versículo 36 fala assim, ó. A parte B. Vamos ler todo ele ali, ó. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos, aqui essa parte, ó. Outros barcos também o acompanhavam. Decisão. Aqui fala sobre decisão. Por quê, gente? Nós vemos aqui 3 grupos de pessoas. O primeiro deles é a multidão. O segundo deles é os que acompanhavam, os que estavam nos barcos acompanhando. E o terceiro grupo de pessoas é os que estavam dentro do barco com Jesus. Olha que engraçado, né? Cada um de nós, hoje em dia, nós temos a nossa decisão de onde nós queremos estar. Claro que a gente não vai lutar contra a soberania de Deus. Se Ele tem um plano para você, Ele vai se cumprir. Mas nós temos a tendência, às vezes, a fugir ou adiar. Na grande avenida de Deus, vamos sempre escolhendo a alternativa B ou C. Esporadicamente, a alternativa A. Então, talvez você não esteja pecando, você não esteja indo contra a palavra, você não esteja se omitindo em vir à igreja, ler a palavra, orar. Mas não necessariamente, se você faz todas essas coisas, você está no centro da vontade de Deus. Todas essas coisas são coisas essenciais para a vida do cristão. Todo cristão deve orar, todo cristão deve ler a Bíblia, todo cristão deve viver uma vida reta, todo cristão deve vir congregar com os irmãos na sua congregação. Isso todos os cristãos devem fazer. Mas qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você está dentro desse propósito? Você está vivendo esse propósito? Nós temos aqui o primeiro grupo de pessoas, que é a multidão. A multidão, se eles foram no barco, quer dizer que eles estavam, ali num ambiente, numa praia, fala aqui um lago. Mas eles ficaram ali, à beira.
em terra. Nós não sabemos quais são as razões que o pastor aí que fez teologia talvez saiba nos dizer depois, né? Nós vamos procurar ele aí. Nós não sabemos quais são as razões pelas quais eles ficaram ali. Talvez alguns até quisessem acompanhar. Porque a gente imagina Jesus, sempre aquela multidão, a palavra fala que multidão de pessoas. Alguns queriam entrar no barco, mas não podia, porque não tinha barco para todo mundo. Talvez se espremeram ali, não conseguiram chegar, mas talvez tinha aqueles que ouviram a palavra do Senhor, ouviram que Ele ministrou ali, creram, foram salvos, mas ficaram ali, só olhando o resto que aconteceu. Não fizeram o suficiente para entrar no barco. Não foram como aquela mulher do fluxo de sangue, que eu fico imaginando essa história na minha cabeça, irmãos. E eu fico imaginando ela, dá licença, dá licença, dá licença, ou talvez não, porque do jeito que ela era, ela não podia nem falar com as pessoas. E ela indo desesperadamente ali para tocar a orla do manto de Jesus. Quando você quer estar com Jesus, queridos, existe algo que vem, é de dentro para fora, esse desejo, essa paixão de você estar no centro da vontade com Ele, que é de você ceiar com Ele, que é de você viver a vontade dEle, que é você dizer assim: Senhor, eu quero ser o reflexo de Cristo nessa terra, e as pessoas que estão com você, elas olham para você, no teu trabalho, na tua família, na escola dos teus filhos, e elas dizem: essa pessoa é diferente. É isso que nós precisamos. Mas se nós formos como a multidão que fica só ali na praia observando, nós só vamos ver, nós vamos participar de uma parte, irmãos. Só de uma parte. E aí qual é a coroa que nós vamos entregar? O segundo grupo fala daqueles que estavam nos barcos que acompanhavam. Eles foram, né? Eu não sei quantos barcos que tinham ali, mas eles estavam ali acompanhando o barco de Jesus. E certamente eles estavam alegres, dizendo: olha, eu estou aqui na santa expectativa para saber o que Ele fará depois daqui. É como eu e você, irmãos. Você saiu da sua casa hoje na santa expectativa do que Deus falaria com você? Desde manhã. Hoje é domingo, oh, glória a Deus e aleluia. Vou dar um pulinho aqui para ser bem pentecostal. Você acordou hoje de manhã na santa expectativa de que hoje era domingo, no final do dia teria um culto e o Senhor se moveria sobrenaturalmente aqui? Irmão, se você não fez, é uma coisa que eu quero desafiar você a fazer. Em todos os dias da sua vida, mas especialmente numa reunião de oração. Não deixe para orar quando você chegar aqui. Prepare o ambiente do teu coração, prepare a terra do teu coração, porque muitas vezes nós chegamos aqui e saímos da mesma maneira que nós chegamos, e ficamos frustrados com o Pai. Mas Ele não tem parte com isso, irmãos. Nós somos responsáveis por preparar a terra do nosso coração e fazer dela uma terra fértil para receber a semente da palavra que nos é pregada. Só assim nós veremos o sobrenatural de Deus. E eu falo para vocês porque eu experimentei disso. Teve muitas vezes que eu fui cultuar o Senhor, ou fui numa reunião de oração, ou fui numa vigília, e eu fui, gente, ai Senhor, eu tenho que ir. E às vezes já aconteceu no momento de crise, de eu dizer assim: não, eu tenho que ir, porque senão segunda-feira o pastor vai me ligar, porque ele vai sentir que eu não estava lá. Não, mas é só comigo que acontece, vocês são mais crentes do que eu, certamente. E aí você quer chegar lá, e meu Deus, o que nós esperamos? Claro que Deus pode fazer tudo, Ele pode. Mas se Ele fizer qualquer coisa ali naquele momento, nós vamos cair estatelado, porque a gente está tão seco, que a hora que a água cair, nós vamos rachar. Está
comigo, irmãos? Amém. Irmãos, amém, glória a Deus e aleluia, porque assim, senão eles não me convidam de novo, né? E o último grupo é aqueles que estavam no barco com Jesus. O diferencial, esse é o grupo com diferencial, sabe por quê, irmãos? Porque aqueles que estavam no barco, eles não ficaram lá esperando a próxima volta de Jesus naquela cidade. Eles não ficaram como aqueles que acompanharam nos outros barcos, porque barco não anda tudo juntinho não, irmãos, porque senão um casco bate no outro, racha, afunda. Então, certamente, eles estavam de uma determinada distância. Mas esse grupo não. Eles não acompanharam à distância o sobrenatural de Deus. Eles viram em loco, eles participaram do sobrenatural de Deus, irmãos. Aquele grupo que estava no barco, eles viram o milagre e as maravilhas sendo manifestas naquele lugar. Gente, você consegue imaginar você ser tão próximo de Jesus, a ponto de que você vê ali Jesus babando enquanto dormia? Não sei se ele babava, né? Mas vamos dizer que ele babava. Estou brincando, irmãos, não é heresia não, viu? É só brincadeira. Gente, porque Jesus ali dormia. Ele era 100% homem e 100% de Deus. Então o corpo físico dele necessitava das mesmas necessidades biológicas que eu e você temos. Ele dormia. Há um tempo para descanso. Lá em Eclesiastes fala que existe tempo para todas as coisas. Há um tempo para descanso. Vocês lembram que eu falei para vocês que o nosso janeiro foi uma coisa assim, de muitos acontecimentos? Cada vez que eu queria reclamar para o Robson, que eu dizia assim, ai, eu estou tão cansada, eu acho que eu vou deitar. Aí eu deitava, automaticamente o Espírito Santo dizia assim, você está reclamando? Glória a Deus que eu estou cansada, porque quer dizer que eu tenho um corpo físico, quer dizer que eu ainda estou viva, estou aqui nesse mundo, amém, irmãos? Amém. Há um tempo para descanso, Jesus dormia. Gente, vocês acham que Jesus não sabia o que estava acontecendo? Porque eu não falei que ele era 100% homem e 100% Deus? 100% homem, ora, ele precisava dormir para descansar. Mas 100% Deus, uma das características dele é que ele era onisciente. Ele sabe tudo o que está acontecendo. Ele é onipresente, ele é onipotente, assim como Deus é. Mas Jesus estava dormindo porque ele fazia pouco caso do que estava acontecendo, irmãos? Será que Jesus estava dormindo porque ele não se importava? Jesus dormia, havia a necessidade dele fazer aquilo naquele momento. Há tempo para descanso. Irmãos, para de se preocupar. Para de se preocupar. Sabe essa preocupação que está te tirando sono aí? Essa inquietação, na qual muitas vezes você chega aqui e você não consegue nem prestar atenção, tamanha é a inquietação do seu coração. Descanse, mas descanse na pessoa correta, que é Cristo Jesus. Porque esse descanso não está falando apenas de um descanso físico. Claro, nós precisamos descansar o nosso corpo, nós precisamos dormir, mas esse descanso fala sobre, hoje o que eu quero falar para vocês é sobre um descanso em Deus. Acerca de que a sua situação não vai sumir talvez, mas a sua preocupação, ela vai ser transformada em gratidão
pela certeza de que você sabe que Jesus sabe que Ele está no controle e que nada sai do poder das tuas mãos. Amém? Aí é tão engraçado, porque no 38, na parte A, fala assim, ó. Jesus... Eu parei em 38? Não, parei antes. Decisão, 37A, 37B, fala assim. Aqui, ó, diz assim, e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que esse foi se enchendo de água. Diga, enchendo de água. Gente, enchendo de água, olha que bonitinho, eles falaram até assim, cantadinho, enchendo de água. Vocês acordaram, irmãos. Enchendo de água, o barco enchendo de água fala a respeito da bagagem que se acumula nas nossas vidas mediante a todas essas situações que nós vivemos. No meio da tribulação, da correria, das circunstâncias, de tantas coisas acontecendo nas nossas vidas, nós vamos acumulando uma bagagem de cansaço, seja físico ou emocional, enfim. Nós vamos acumulando aborrecimentos conosco mesmo, com o nosso próximo e até mesmo para com o Senhor. Nós vamos acumulando dívidas emocionais. Irmãos, eu quero falar uma coisa para você. Se você está nessa noite com esse sentimento, ninguém te deve nada. Ninguém te deve nada, porque a palavra do Senhor diz que nós devemos ao próximo apenas o amor. Nós somos responsáveis por colocar as nossas decepções, as nossas frustrações, os nossos aborrecimentos, as coisas que nós não concordamos, tudo na cruz de Jesus. Tudo. Muitas vezes está acumulando no nosso barco desgaste. E aí você começa a desistir das coisas. Desistir dos sonhos. Desistir das promessas que Deus já trouxe para você, já revelou para você. Já usou talvez até uma mula para falar com você. Nós muitas vezes acumulamos ressentimentos. Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa, se você ainda não percebeu, Jesus está voltando. Não, eu acho que vocês não entenderam. Jesus está voltando. Não, vocês ainda não... Não, vocês definitivamente não entenderam, irmãos. Jesus está voltando. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque a maior alegria do cristão, gente, nós somos a noiva que esperamos ardentemente, encarecidamente que volte. Hoje nós cantamos Maranata. Glórias ao Senhor nosso Deus. Jesus está voltando. Como Ele vai nos encontrar? Qual é a bagagem que vai estar? O enchimento do Espírito Santo? Ou o ressentimento, as dívidas emocionais, os desgastes, os aborrecimentos, o cansaço, nananá. Versículo 38. Jesus estava na popa do barco. E aí eu achei interessante, né? Porque olha só, quem que é Jesus? Jesus é um com Deus, Jesus é o primogênito, o herdeiro. Mas olha que engraçado, ele estava na polpa. Acaso você sabe qual parte do barco é a polpa? A polpa, gente, é a parte de trás do barco. Olha que interessante. O líder, aquele que veio para ser o nosso sacerdote completo, aquele que veio para fazer o sacrifício naquela cruz, ele estava na parte de trás do barco. E agora, muitos de nós, muitas vezes, nós queremos estar na parte da frente. Por que a parte da frente? Porque a parte da frente é aquela que aparece. É a parte que aparece. Mas Jesus, Ele não estava preocupado com isso. Jesus estava na polpa. E aí eu fui estudar qual que é a função da polpa, porque eu não sabia, gente. Eu não sou uma exímia conhecedora
de barcos. Mas aí, olha só que interessante. Leva isso para você. A maioria dos motores encontra-se aonde? Na polpa do barco. Essa parte influencia diretamente nas manobras da embarcação. Ou seja, a direção. Área que forma um ponto de equilíbrio. Está falando acerca de estabilidade. Uma curiosidade, vocês sabiam que na antiguidade a maioria dos capitães, eles colocavam estrategicamente a sua cabine na polpa? Fiquem comigo aqui, irmãos. Na polpa do barco, por quê? Porque ali era o melhor lugar para se construir, porque gerava um ponto de conforto e acomodação para eles. Agora eu quero perguntar para você, tá ligado aí, meu irmão? Quem que estava na popa? Jesus. Quando Jesus está na popa do barco, fala o seu nome aí na sua mente. A sua vida é esse barco. Quando Jesus está sentado à popa, está dormindo, descansando, a popa desse barco, eu quero dizer para vocês uma coisa, não existe, fiquem comigo, irmãos, não existe possibilidade de você desestabilizar. Não existe. Não existe possibilidade de você vacilar. Porque fala acerca de equilíbrio. A popa fala acerca de equilíbrio. Não existe possibilidade de você se sentir desconfortável sendo cristão. Porque a popa é o lugar que oferece maior conforto e comodidade. E para nós encerrarmos, nós vemos ali, ainda temos mais dois, diz assim, no 39. Ele se levantou, repreendeu o vento, disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Aí nós vemos a ação de Cristo. Fiquem comigo, irmãos. A ação de Cristo foi nesse momento, onde o Senhor diz, ele levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-te, acalme-se. E então o vento se aquietou e fez completa bonança. Esse momento é o momento da ação de Cristo. Esse é o momento da ação de Cristo na minha e na sua vida, irmãos. Mexe aí no seu lugar, para você acordar e para você receber essa palavra. Porque eu vou dizer para vocês, não dá mais para a gente viver nessa vida, nessa sociedade que nós vivemos da mesma maneira que nós vivíamos antes. Achando que participar de uma reunião de oração era o suficiente. Achando que cultuar no domingo era o suficiente. Nós precisamos ser. Para você fazer, você precisa ser a essência de Cristo no lugar que Deus te plantou. Amém? E quando eu digo lugar que Deus te plantou, é também nessa casa, mas é dentro da sua casa. Com os seus familiares, no teu trabalho, na escola dos teus filhos, no local onde você estuda. Porque você foi chamado para ser a diferença, embaixador de Cristo. Você é geração eleita. Sacerdócio real, nação santa. Gente, isso é maravilhoso. Porque quantos ainda não tiveram essa revelação? Mas se você está aqui nessa noite é porque você tem. Versículo 40. O 38b ainda fala assim, ó, sobre mover-se. Os discípulos foram até Cristo. Voltando um pouquinho, eles foram até Cristo. Cristo está preparado. Deus está preparado, o Espírito Santo está preparado para deixar fluir o sobrenatural dele na sua vida. Mas você precisa, como aqueles discípulos foram lá, acordar Jesus. Você precisa mover-se em direção a Ele, com as suas atitudes, com uma fé firme, forte e inabalável. Amém? Porque se nós não tivermos uma fé firme, forte e inabalável, nós vamos ser repreendidos por Ele. Porque o 40 fala assim, ó. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Repreensão de Jesus aos seus discípulos. Jesus está no barco. Gente, será que acaso nós não sabemos que certamente Ele vai agir? Por que nós nos preocupamos tanto? Você não entregou a sua
sua vida para Ele? Se você não entregou, nós vamos fazer isso essa noite, amém? Talvez você já proferiu com a sua boca, mas essa verdade não entrou no seu coração. Ele já escreveu o seu nome na palma das suas mãos, mas talvez você não está vivendo, tomando posse de filho. Esse direito de adoção que Ele nos dá. Certamente Ele agirá. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós podemos sim, na autoridade do nome de Cristo, ser ferramenta para o sobrenatural de Deus acontecer, amém? Nós não podemos deixar o medo nos paralisar. Ao passar pela adversidade, muitas vezes, gente, nós podemos nos questionar: será que vale a pena ser cristão? Será que viver essa fé realmente vale a pena? Porque parece tudo ser tão difícil e às vezes a gente tem até inveja do ímpio. Porque parece que as coisas para eles dão certo e a gente sofre tanta luta. E eu vou falar para vocês, porque essa semana que passou eu atendi uma pessoa que falou isso para mim. Siriane, quando a gente se converte, antes de me converter, parecia que eu não tinha tanta tribulação, não. Mas depois que eu aceitei Jesus, irmão, sem brincadeira, era uma pessoa que eu tinha já um relacionamento, uma intimidade, uma pessoa a quem eu discipulo, e eu falei: minha irmã, misericórdia. Você ainda está nessa, minha irmã? Isso daí já é água passada. Esse barco já veio, já passou. Você ainda está nessa, acaso você ainda não entendeu que eram os seus olhos que estavam fechados para a grande bagunça que a sua vida estava antes de Cristo Jesus? Seus olhos apenas foram abertos e hoje você vê para que você possa corrigir de acordo com a palavra de Deus aquilo que precisa ser ajustado. E eu encerro com 41, que é o que nós lemos aqui. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Quem é este? Quem é este? Você consegue me responder agora se eu te perguntar? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A resposta está lá em João 14:6, que diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A resposta está lá em João 1:29, quando João Batista fala a respeito de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A resposta, irmãos, ainda está lá em 1 Timóteo 2:5, que diz assim: existe apenas um só mediador entre o Deus e os homens, e esse mediador é Cristo Jesus. O meu Redentor, o meu Salvador, aquele que morreu por mim naquela cruz, no qual o seu sangue foi derramado, e todas as minhas mazelas emocionais, todas as minhas dificuldades físicas, financeiras, intelectuais, as minhas barreiras espirituais já foram e estão debaixo dos pés da cruz de Jesus, porque Ele já nos concedeu a vitória por esse sacrifício. A resposta está: Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, Emanuel, Deus conosco. Aquele que veio para tirar o pecado do mundo, aquele Filho amado, o qual Deus deu a sua vida por mim e por você. Queria que você levantasse no seu lugar nessa hora. Irmãos, você está perdido aí? Gente, porque muitas vezes nós aceitamos a Jesus. E nós continuamos perdidos. Porque nós confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Porém, nós não conhecemos o real propósito pelo qual Ele nos chamou. Se como cristãos nós queremos conhecer o real propósito das nossas vidas,
então devemos estar dispostos a viver por aquele que é muito maior do que eu e você. Você entendeu, irmãos? Podem. Se como cristãos nós queremos conhecer o real propósito das nossas vidas, então devemos estar dispostos a viver por aquele que é muito maior que nós. Tem uma frase do escritor que eu gosto muito, que é o Rick Warren, que ele tem um livro chamado Uma Vida com Propósitos, no qual ele diz assim: nada é mais importante que conhecer os propósitos de Deus para a sua vida. E nada pode compensar o prejuízo de não os conhecer. Quando eu li isso, foi como um tiro no meu peito. Porque realmente, eu não posso dizer para vocês que eu sei o que é isso aqui. Porque eu não sei o que é viver fora do propósito de Deus. Porque a minha vida foi construída dentro do propósito de Deus. Completamente, absolutamente dentro do propósito de Deus. Dentro daquilo que Ele revelou e aquilo que Ele não revelou, por meio de buscar conhecer a palavra do Senhor. É a pessoa mais orgulhosa, irmãos, que vocês puderam conhecer na vida. Imediatamente quando errar, sofrer pela dor do pecado e não conseguir passar nem mesmo um minuto com aquela dor no coração. É dizer: Deus, nessa hora eu quero entregar o meu coração diante do Senhor, quero pedir perdão, eu me arrependo diante de Ti porque eu pequei. E depois, muitas vezes, irmãos, ter que consertar com o próximo mesmo, seja com outra pessoa, seja com o marido, com o filho. A gente não precisa ter vergonha disso, irmãos. Porque quando você vai até teu próximo, seja o teu cônjuge ou seja o teu filho, você não está passando vergonha na frente deles, não, irmãos. Você está criando a cultura do reino dentro da sua casa, dizendo que mais importante que o ego, que a vaidade, que o orgulho é a palavra de Deus no nosso coração. Para aqueles que vivem conosco no dia do nosso funeral poderem dizer assim: ei, aqui hoje está o corpo de um homem ou de uma mulher segundo o coração de Deus. Viveu a sua vida com propósito. Combateu o bom combate, irmãos. Nós somos filhos para a eternidade pela adoção que Ele conquistou. Então, se você ainda não entregou a sua vida, faça isso hoje. E quando eu digo entregar a vida, não é só para você que hoje vai decidir entregar a sua vida para Jesus, mas é para você que já é cristão, meu irmão, há muito tempo, mas não entregou a sua vontade. Você diz que entregou a sua vida, mas você ainda não entregou a sua vontade. A nossa vontade nessa terra só é válida quando ela está alinhada à vontade de Deus. Feche seus olhos nessa hora. Oh Senhor, nós te adoramos. Nós, Senhor, te bendizemos. Oh Deus Todo-Poderoso, Tu és bom. Nós te louvamos pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Nós te agradecemos porque ela é a razão de nós não sermos consumidos. As tuas misericórdias são infinitas, elas não têm fim, elas duram para sempre. E é a sua misericórdia que aplaca, Senhor, a tua ira. Porque se nós recebêssemos aquilo que nós merecíamos, certamente nós seríamos fulminados. Mas por meio da tua misericórdia, a tua ira é aplacada. E por meio da sua graça, nós somos salvos. Nós te louvamos, Senhor. Coloque o seu coração diante dele agora. Derrame o seu coração. Senhor, nós queremos viver uma vida com propósito. Nós queremos ser, Senhor, aquela parte, aquele grupo de pessoas que está no barco, vendo o
sobrenatural do Senhor acontecer, Senhor. Nós não queremos ser meros espectadores. Nós queremos, Senhor, ser participantes do sobrenatural do Senhor. Nós não queremos ficar pelo caminho e só ter notícias daquilo que o Senhor fez na casa dos outros, na cidade dos outros, na igreja dos outros. Nós queremos ser participantes, nós queremos mais. Feche os seus olhos, a igreja toda de olhos fechados nessa hora. Para você que ouviu essa palavra agora, eu quero convidar você a fazer uma oração comigo. Toda a igreja de olhos fechados nessa hora. Repita comigo bem alto assim: Pai, nessa hora eu te dou o meu coração. Eu me arrependo dos meus pecados e eu aceito seu Filho Jesus como único Senhor e Salvador da minha vida. E eu que um dia andei nos teus caminhos, mas me distanciei, arrependido eu volto, e eu te peço, me aceita como eu sou, em nome de Jesus, amém. Ainda glória a Deus. Se você foi tocado por essa palavra nessa noite, coloque a mão no seu coração e vamos agradecer ao Senhor. Pai, o Senhor é bom, mas o Senhor é muito bom. O Senhor é maravilhoso. Nós te agradecemos porque a cada novo dia o Senhor tem uma nova porção derramada sobre as nossas vidas. O Senhor nos faz ver coisas que pareciam ser normais, que pareciam ser comuns aos nossos olhos, mas de repente o Senhor as revela, o Senhor a desvenda, o Senhor tira as vendas dos nossos olhos e nos faz olhar para a tua palavra confiantemente. O Senhor nos faz, Senhor, a querer ter uma vida com propósito. Senhor, eu coloco a vida de cada um aqui nessa noite, que o Senhor os abençoe, cuide, guarde, que o teu mover e o teu manifestar seja sobre a vida deles, não somente agora, mas, Senhor, nos dias que virão, que eles possam ver os frutos acontecendo, Senhor, nos seus lares, nas situações, nas causas que estão na justiça. Em nome de Jesus, nós declaramos cura do Senhor para aqueles que estão enfermos, renovo para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Nós declaramos agora, em nome de Jesus, um enchimento do Espírito, que o seu Espírito venha derramar dons sobre os teus filhos, que aqueles que já servem nessa casa venham a ser cheios, Senhor, de convicção, Senhor, de amor pelas vidas. Em nome de Jesus, nós abençoamos os teus filhos nessa noite com toda a sorte de bênçãos, essas bênçãos que enriquecem e não acrescentam dores, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém.